ponto muito interessante, Paulo. Eu acredito que sim, em um dos cenários a China vai ter protagonismo e vai poder eventualmente mudar a cabeça de Putin, porque a Rússia essencialmente ela depende de dois mercados, ela depende do Ocidente e depende dos chineses. Caso ambas as cordas sejam cortadas, aí ela está realmente em um caos econômico e que vai se transformar num caos social e é totalmente inviável para o governo Putin. Por enquanto, nós temos as sanções todas do Ocidente, dos Estados Unidos e dos demais países, afetando muito a economia russa, como a gente vê pelo câmbio, vê pela inflação, vê por diversos outros fatores, mas a China ainda dá sustentação para a Rússia, ainda é mais ou menos uma rede, né? Se você for utilizar uma comparação com o circo, é aquela rede de segurança embaixo da Rússia, caso algo pior aconteça. Se a China perceber que vai apertar para o lado dela e ela, obviamente, possa sofrer com as sanções, aí sim eles vão fazer mais pressão a Putin e isso vai ser fundamental para que eles tomem uma decisão de eventualmente parar com a guerra, porque sem o apoio chinês, a gente sabe que é totalmente inviável, Putin não consegue manter-se no governo e a própria economia russa vai por água abaixo, já que muitos dos compradores também do seu óleo, do seu gás, são os chineses, que a Rússia e a China fazem fronteira super extensa, e com isso a Rússia estaria totalmente isolada. Por enquanto ela está parcialmente isolada, e a gente considerando as grandes empresas saindo de lá, mas a China sim dá sustentação. Por isso que eu acho que é um ponto muito válido e sim pode eventualmente mudar a cabeça do presidente Putin. Bassani, obrigado pela informação. E olha, apesar de toda a resistência ucraniana, as forças russas continuam a avançar em todas as frentes com o objetivo de chegar a Kiev, ou cercar Kiev e alcançar o seu objetivo político. O presidente da Ucrânia apelou nesta segunda-feira pela imposição de novas sanções internacionais contra a Rússia, propondo um boicote às exportações russas de petróleo e de outros produtos e uma paralisação das exportações para a Rússia. Volodymyr Zelensky disse que as medidas serão necessárias caso Moscou não abandone seus planos contra a Ucrânia. Ontem, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, confirmou que os Estados Unidos, os seus parceiros europeus e o Japão já avaliam banir as importações de petróleo da Rússia. Ele ainda nesta fala, o Marco Antônio, ele fala o seguinte, nós precisamos dessas sanções, principalmente propondo esse boicote contra o petróleo. E o presidente ucraniano, ele pede essa intervenção do Ocidente. O Ocidente está fazendo o que pode? É o limite? Dá para ir mais longe? Você acredita que dá para apertar mais o cerco contra a Rússia? Aqui, de novo, a gente entra num dilema trágico, William, a respeito de quem está sofrendo com as sanções econômicas. Quem sofre com a saída de uma série de negócios, de bancos, de até lojas como Nike, da Rússia. Quem perde mesmo, né? Não só a desvalorização do rublo, mas dificuldade de sacar dinheiro, dificuldade de fazer transação bancária e vários outros fatores. É a população russa. Então, existe um mecanismo aqui, até meio cruel, de querer usar indiretamente a população russa para derrubar Putin ou para desmobilizar Putin. Porém, o que fica na dúvida de todos é sobre a eficácia disso. O que pegaria realmente num ponto aí, talvez, que possa ter um efeito econômico bastante forte com relação à Rússia? A importação de petróleo pelos Estados Unidos. Estados Unidos suspendeu isso? Não. Estados Unidos cortou em algum momento? Ameaçou cortar? Não. Então, a medida realmente eficaz contra empresas que têm ligações com o governo, que têm ligações com os oligarcas russos, essa medida fulcral, não. Porque daí bate também no interesse, às vezes, do povo americano de um combustível talvez mais barato, porque o Biden, ele suspendeu uma série de medidas que foram adotadas no governo Trump de autossuficiência energética. Mas Putin, de novo, sempre teve o privilégio da informação. Qual informação? Quando será a invasão? Por quê? Quem invadiu foi ele. Então, quando você tem essa informação privilegiada, o que você faz? Você tenta avançar algumas jogadas no xadrez aí estratégico desse conflito. Então, ele foi para a China, fez uma série de... Foi junto à China, né? E fez uma série de parcerias relacionadas à questão energética também. Não dá para saber a extensão da parceria, William, porque são duas ditaduras. A gente está falando de uma autocracia russa
que restringe a informação, que restringe acesso às informações oficiais, e de uma caixa preta chamada China. Então a gente tem também uma dificuldade linguística, porque é difícil já entender a cultura coletivista desses países, e ainda mais difícil quando você tem que trabalhar com a tradução, né, de meios de comunicação, às vezes oficiais, que podem transmitir algum tipo de mentira oficial. Se a gente tem dificuldade de se comunicar em português, William, usando ironia, usando figura de linguagem, usando uma série de elementos comunicacionais que deveriam nos ajudar a se fazer compreender, imagina com relação a discurso chinês, discurso russo, fica ainda mais difícil. Então, eu entendo que algumas medidas já deviam ter sido antecipadas pelo Putin. Eu entendo que existe uma desmobilização muito grande também por parte da Ucrânia, quer dizer, não existe mais essa resistência. Por isso que esses apelos estão sendo feitos pelo Zelensky. E é uma questão de tempo, aí eu não gosto de fazer futurologia, mas parece que dificilmente, desmobilizando o acesso à energia, água, comunicação em Kiev, que isso perdure por muito mais tempo.